vamos chamar agora nosso próximo convidado, um amigo, um cara com uma energia fantástica, um cara que eu admiro também demais, um parceiraço, né? Que o mercado financeiro me apresentou, a gente acabou se conhecendo através da corretora Toro, né? O Vitão, o Capita, que eu vou chamar aqui agora, ele é um cara que comanda uma das maiores salas ao vivo do Brasil, né? Atingindo 2.500 pessoas, às vezes 3.000 pessoas, né? É um negócio absurdo, né? Então, Capita, seja muito bem-vindo. Obrigado, GG. Tudo bem? Prazer Tudo bem, aqui meu estar com brother? você. Tudo bem, maravilha. É um prazer estar aqui nessa grandiosa live com esse hall de nomes do mercado financeiro. E o meu nome sendo lembrado por você, eu agradeço de coração, ainda mais nesse horário, estar ouvindo esse gigante que é o Stormer falando. Que E, aula, cara, nossa, que aula, que que aula aula, né? fantástica. Nossa, é maravilhoso ouvir o Stormer. Eu sempre ouço as lives dele sábado de manhã, eu sempre aprendo, sempre aprendi com ele Sempre desde aprendendo. o meu início. E é imperdível cada oportunidade de ouvi-lo. E você me colocou agora do lado dele, após a ele, então, super honra, obrigado. Que Parabéns pela isso. iniciativa, gente. É, a gente podendo atingir, são vários comunicadores hoje na internet, né? Que você escolheu para estar aqui. Então, cada um vai trazer um pouquinho do seu público, para a gente ter um público muito grande, a gente poder ajudar, né, e trazer um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, né? Que o mercado financeiro ele transforma, ele é encantador, porque ele é capaz de transformar vidas, né? E nós somos Com usados certeza. hoje como profissional do mercado para ajudar essas vidas. Então, que essa live aqui, né, que está acontecendo, essa super, ultra, mega live, possa impactar nas vidas das pessoas e a gente possa passar um pouquinho do nosso conhecimento. Muito obrigado mesmo pelo convite, por estar aqui representando a Toro, também representando o meu nome aqui também. Legal. Pô, é um prazer ter você aqui, ter aceitado o convite, né? E a gente acabou se conhecendo o ano passado e criou essa sinergia legal que a gente tem, né? Quero te agradecer a amizade que você me concedeu, que para mim é uma honra. Vitão, Que isso, é um cara, fera, a honra é aonde, minha. quando que o Vitão começa no mercado? Fala um pouquinho da sua história e depois eu vou te pedir uma aula, né? Com Então, certeza. me fala aí quando que você começa, se você começa com que técnica, fala um pouquinho quanto tempo você tem de mercado e o que você faz hoje na Toro e aí a aula que você pode dar aí para nós. Combinado. Então, pessoal, todos que estão aí no chat, estou com o chat aberto aqui, um bom dia para todos. Estou vendo a Ri, estou vendo o Thier, grande Sérgio Gargantilho, Luciano, Daira, Margarete. Obrigado, Toro Bolt, por estar prestigiando aqui. E a todos que me ouvem também, né, o meu muito obrigado, quem ainda não me conhece. É um prazer falar com você. O meu nome é Victor Lima, mas a galera me chama de Vitão, de Capitão, de Capita. Vou explicar um pouquinho do porquê, de onde surgiu o Capita, de onde surgiu o Capitão. Mas para isso eu tenho que voltar lá em 2009, onde nesse ano eu estava me formando no segundo grau, né, no ensino médio. Em 2009 era o ano que eu me formava e eu procurava para qual seria o destino da minha carreira, qual seria o destino da minha profissão. Ali atrás, em 2009, eu já acompanhava um pouco do mercado financeiro, mas muito pouco. Já fazia, deixa eu só tirar botar no mudo aqui do meu telefone. Já acompanhava o mercado financeiro naquela época, já tinha feito um curso do Rodrigo Cohen na época, e começava a dar os meus primeiros passos do trade. Eu sempre tive um interesse muito grande por bolsa de valores, por mercado financeiro. O meu interesse por mercado financeiro ele vai desde a minha infância, né? Como minha infância, digo infância, adolescência, quando eu faço
a conduzir o meu dinheiro. Com a mesada que o meu pai me dava. Meu pai sempre foi uma grande inspiração, um grande espelho para mim, uma grande referência. E o meu pai sempre me deu esse norte de saber cuidar do meu dinheiro, né? De eu respeitar o dinheiro. A palavra que eu queria usar era respeitar o dinheiro. Então, isso foi um ensinamento que meu pai me deu desde quando eu era novo. De que eu deveria respeitar o dinheiro, que o dinheiro não aceita desaforo, e que eu deveria controlar ali os meus gastos, né, mediante da mesada que meu pai me dava quando eu ainda não tinha renda e quando eu dependia financeiramente dele, eu recebia a minha mesada e eu tinha que controlar, porque se eu gastasse tudo nos primeiros dias do mês, eu ficava sem e meu pai não me dava mais. Então, esse preceito de saber respeitar o dinheiro foi algo que eu carreguei comigo durante toda a minha vida. E eu sempre tive esse interesse pelo mercado financeiro, porque com esse respeito ao dinheiro, saber, o dinheiro trabalha para a gente. O dinheiro ele é muito importante nas nossas vidas hoje, mas com um preceito que eu carrego hoje bíblico também, né, da palavra de Deus, da Bíblia, na palavra de Deus ensina que o dinheiro ele veio para nos servir, né? E não para a gente servir ao dinheiro, não para que a gente se torne escravo do dinheiro. Hoje, muita gente, principalmente hoje, nos dias atuais, eu vejo muita gente que é escravo do dinheiro, que coloca o dinheiro em patamares tão elevados que superam coisas da vida da pessoa que deveriam estar muito à frente, como caso de família, como caso da própria vida pessoal de cada um. E então desse meu entendimento, cara, de querer respeitar o dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhasse para mim e não que eu trabalhasse para o dinheiro, mas de certa forma eu também não estaria colocando o dinheiro em primeiro lugar da minha vida, eu saberia lidar com isso. Isso quem vai me ensinar é o mercado financeiro. Isso quem me ensina é o mercado financeiro como forma de que eu quero otimizar e eu quero fazer com que eu tenha uma renda, eu já tenho meu patrimônio e que esse patrimônio possa crescer e crescer de forma inteligente. E para crescer de forma inteligente, nada melhor do que o mercado financeiro. Então, em 2009, já tinha ali o meu contato com bolsa, já era muito curioso, já lia, mas assim, muito cru, muito ingênuo ali no que eu sabia de mercado financeiro. Então, 2009 era o ano que eu ia decidir para qual área eu deveria correr. Eu era muito bom, sempre fui muito bom em matemática, em exatas, então eu estava muito propenso a fazer uma área de exatas. Em 2009 foi o ano que o Brasil foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. E eu sempre tive o interesse de fazer economia, mas muitos já devem ter ouvido por aí, né? Engenharia é um curso muito mais completo, faz engenharia. Você sendo engenheiro, você também pode ser economista, tererê, tudo. Eu falei, então beleza, vou para engenharia e eu vou para engenharia civil. Por quê? Mercado de construção civil deve bombar, o país vai receber Copa do Mundo, então obras vão bombar no país, o mercado de construção civil vai estar forte, então eu optei por engenharia civil, mas um pouquinho sem saber o que era engenharia civil em si, né? Quando a gente entra na faculdade com 18 anos, a gente tem uma cabeça muito crua ainda para decidir o futuro das nossas vidas, né? Do que a gente vai fazer. E aí eu optei por engenharia civil e fiz o curso, entrei na faculdade, fiz o primeiro período, o segundo, tomando a porrada ali nos cálculos da vida, resistência dos materiais, enfim, quem é engenheiro aí do chat e da live sabe dessas matérias que eu estou falando, que engenharia é um curso bem pesado. Mas ali próximo do final do curso, já no finalmente ali do curso, eu estava exausto. Não estava gostando. Já no final do curso, as matérias começavam a derrapar e eu sempre fui um bom aluno.
Eu sempre fui um aluno muito bom na escola, né? E na faculdade começou a isso destoar no final ali do meu curso, né? Por quê? Porque eu não estava com vontade, não tinha aquela alegria de estar na faculdade, a alegria de estar no estágio que eu estava fazendo. Eu fazia um estágio em construção civil, numa construtora aqui de BH, esqueci de falar que eu sou de Belo Horizonte, né? A Atura Investimentos é a primeira corretora que nasce aqui de Belo Horizonte também. Mas eu vou chegar na história da Atura ainda, minha história com a Atura. Aí então não estava mais com aquela alegria, não estava com aquela vontade de colocar a bunda na cadeira e estudar. Ir para o estágio às 7 horas da manhã na obra era um peso, era algo muito ruim. E quem me acompanha, eu já falei por diversas vezes na live do YouTube da Toro, que uma virada de chave na minha vida, que eu decidi, foi um almoço em família, né? Eu morava com a minha mãe ainda, e toda quinta-feira era um almoço qual a gente recebia os meus avós. Era minha mãe, a minha irmã e os meus avós e o meu pai. Em alguns almoços ele conseguia participar também. Os avós, pais da minha mãe. E aí nesse almoço chegou o meu avô, e o meu avô, ele é vovô Ari, quem é Torobolt sabe que eu conto muito caso dele. Ele é um trenzinho mais fofo, assim, e dá vontade de apertar. Um típico vovô mesmo. Aí o vovô Ari chegou para perto da minha irmã e perguntou: Bárbara, é o nome da minha irmã, Babi, como é que tá a sua faculdade? E aí minha irmã, cara, a minha irmã me tira lá no quarto dela um raio-x, não sei das quantas. Minha irmã fazia medicina, hoje ela é médica, né? Ela fazia medicina na época e eu fazia engenharia civil. Então minha irmã vai lá, conta um caso do não sei o que, do hospital, tira um raio-x bonitão e tal, mostrando pro meu avô e minha avó com aquele olhar assim, cara, que coisa linda, maravilhosa, que orgulho dessa minha neta e tal, pererê. Aí chegou a minha vez, cara. Aí minha irmã tava falando, eu falei: Bárbara, mas você tá falando muito, e mostrava uns trem bonito demais, de medicina, e vai estar chegando a minha vez, tá chegando meu avô vai perguntar para mim: e aí, Vitor, como que tá a tua faculdade? Como que tá lá em engenharia? Eu não consegui ter aquele brilho no olho que a minha irmã falava de medicina. Eu não consegui ter aquele brilho no olho. E depois daquele almoço, aquilo ficou muito forte no meu coração. Cara, eu não estou fazendo algo que eu amo. Eu preciso mudar. E ali começou a despertar um desejo no meu coração de mudança. Porque eu simplesmente, quando meu avô me perguntou, eu cheguei e falei assim: pô, tá tudo bem lá. Aí o estágio, tudo bem. Não consegui desenvolver uma conversa, sabe? Não era algo que despertava meus olhos, que estava me dando alegria. E aí, depois daquele almoço, aquilo ficou no meu coração, né? Eu preciso mudar, engenharia não é para mim, engenharia civil não é para mim. Só que quero chegar nesse ponto, pessoal. É muito importante, que vai além do mercado financeiro como um todo e vai como satisfação pessoal. E eu encontrei a minha satisfação pessoal e profissional dentro do mercado financeiro. Não tenham medo da mudança, meu time. Não tenham medo da mudança, galera. A gente tem medo da mudança, a gente tem medo da incerteza. Porque a gente não consegue palpar as consequências das nossas atitudes. Será que eu mudo? Eu fico na engenharia, vou tocando na engenharia, e aí depois eu faço um MBA, faço uma pós-graduação e tento me deslocar de área. Mas eu estava muito certo, falei assim: não, eu tenho que recomeçar. E ali, eu tinha o quê? Naquela época eu devia ter uns 22, 23 anos, novo pra caramba. Mas ali eu já me achava muito velho. Nossa, mas será que eu sou muito velho para voltar para uma faculdade? Ver novamente pessoas de 18 anos, eu sou velho demais, eu tenho 23, né? E eu falei: não, eu preciso mudar. Então, a minha primeira motivação que eu quero falar para vocês aqui é: não tenham medo da mudança. Seja ela, eu quero
passar de uma profissão para outra, eu quero mudar o meu estilo operacional. Às vezes a gente fica apegado no que a gente já tem, já conquistou, e apegado no que a gente já tem, no que a gente já conquistou, a gente impede de conquistar mais, de ter novas conquistas. E ali eu estava certo de que eu ia mudar então, de que eu queria fazer uma outra faculdade, eu queria fazer economia, eu queria partir do zero, que eu queria, porque a minha cabeça com 22, com 23 já era muito diferente daquela minha cabeça com 18. Eu entrei com a cabeça com 18 na faculdade com aquela cabeça muito de menino, muito imaturo ainda. E aí eu quis fazer uma faculdade. Não, eu vou levar... Cara, a faculdade é o momento mais importante, cara. É o momento que vai me dizer o futuro da minha vida, o futuro da minha carreira. E com 18 anos, quando eu entrei em engenharia, eu não tinha esse entendimento ainda. E aí, com 22, eu falo assim, vou mudar. E aí, eu busquei de Deus, e Deus colocou no meu coração de que eu deveria mudar, de que eu deveria fazer um novo curso. E aí, lá em casa, são dois lados. Tem a minha mãe e tem o meu pai, né? A minha mãe é um jeitinho muito doce, muito tranquilo. Né? Minha mãe é um jeito mais, eu posso dizer, um jeito mais doce. Né? Minha mãe é aquela típica mãezona, sabe? Que abraça os filhos, aquela galinha que põe os pintinhos assim debaixo dos braços. Meu pai também só que o meu pai era muito mais rígido. O meu pai, ele cobrava muito mais. A minha mãe era a parte mais mole da relação. Então eu fui na minha mãe e falei, mãe, eu quero mudar de curso, eu vou desistir de engenharia. A minha mãe, tudo bem, Vi, tudo bem, vamos fazer o que você quiser, vamos fazer. Se quiser mudar, pode mudar, não tem problema. Só que eu tava com muito medo de falar isso pro meu pai. Tava com medo da reação dele. E a minha mãe conhecia o meu pai e falou assim, Vi, tudo bem, você pode mudar, mas você precisa falar com o teu pai. Aí eu tirei meu pai para um jantar, e nesse jantar, meu pai, pô, o Vitor quer falar comigo, né? Aí quando a gente sentou para jantar, meu pai falou assim, você engravidou quem? Eu falei, não engravidei ninguém não, pelo amor de Deus. Eu só quero mudar de curso. Eu só não estou feliz na minha área. Eu só quero partir para um novo curso, né? Porque eu fazia, a faculdade em qual eu fazia, era uma faculdade particular. Pô, que meu pai já havia pago 4 anos de uma faculdade particular de engenharia para mim. E eu estava solicitando uma nova faculdade. A faculdade em qual eu queria cursar economia era também uma faculdade particular. Então eu precisava do apoio financeiro do meu pai. E o meu pai, cara, só isso. É só isso. E isso me surpreendeu, porque eu falo assim, ele falou assim para mim, Vitão, eu quero te ver feliz, meu filho. Independente se vai estar feliz na engenharia, no direito, na medicina ou na economia, o qual você quer fazer, eu quero te ver feliz. O meu pai ali, ele só me disse assim, se eu fosse você, eu não largava o seu curso. O curso está muito prestes a terminar, né? Tenta conciliar as duas coisas. E ele me apoiou na mudança de curso. Né? A gente até conversou, será que você não faz um MBA, uma pós-graduação em finanças, termina em engenharia? Mas ali, pessoal, eu estava com a cabeça muito centrada de que eu queria mudar, precisava de uma mudança na minha vida para dar uma guinada. Eu, naquela época, quando eu tinha 22, 23 anos, eu sabia o que ia acontecer na minha vida? Não sabia. Mas coisas boas estavam me sendo reservadas para mim. Mas precisava dessa minha primeira atitude, de querer mudar. Então, eu motivo a vocês. Né? Precisando de alguma mudança na sua vida, você sente no coração, cara, busque apoio primeiramente das pessoas que amam vocês, que é a sua família, o seu esposo, o seu marido. E certamente as pessoas que amam vocês vão te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida. E, logicamente, busquem de Deus, obviamente, em primeiro lugar, que Deus vai colocar no coração de vocês e vai abrir as portas certas para vocês. Eu coloco Deus em primeiro lugar porque eu sei que foi Ele que fez a minha vida. E eu sei que Ele pode fazer na vida de vocês. E busquem apoio na família de vocês. Sabe por quê, pessoal? Porque se você buscar a opinião dos outros, todo mundo vai falar, não vai conseguir não. Vitão, vai mudar de curso? Não, o que mais eu ouvia dos outros era que não ia dar certo. Né? Então, por exemplo, eu estou querendo associar isso porque quando você vai para o mundo do trade, muita gente vai falar, não vai dar certo. Você viu aquele fulano lá que perdeu tudo? Você viu aquele outro fulano lá que vendeu o carro, o apartamento para fazer trade? Vai ter inúmeras pessoas
querendo colocar obstáculos para vocês. Mas você tem um sonho e tem uma vontade, você tem que fazer acontecer. E para fazer acontecer, tem que sair da inércia. Tem que sair da inércia, tem que se movimentar, tem que botar atitude no treino. E aí, quis fazer esse comparativo, porque muitos alunos, muitas pessoas que me acompanham falam disso, que não tem apoio, que já ouvem as críticas sobre o ambiente de day trade, que o pessoal, a mídia cai matando em cima do day trade, e cai matando por um motivo até lógico. Eu entendo que é uma atividade altamente arriscada. Mas eu sou um especialista hoje em day trade, eu sou um especialista hoje em análise técnica, e eu defendo a atividade com unhas e dentes. Mas eu sei da responsabilidade da responsabilidade e do tamanho do que é a atividade, porque se a atividade for mal feita, ela lesa muitas pessoas. Ela lesa muito as pessoas, ela machuca muitas pessoas. Então, eu gosto de comparar o trade com uma atividade de alta performance, né? Você precisa ser um atleta do trade. Você não vai conseguir ser um jogador de futebol ou ser um atleta de vôlei, um lutador, se você não tiver a disciplina de acordar cedo, fazer dieta, treinar. Não tem como. Eu nasci para jogar futebol e vou jogar futebol? Não vai. Você tem que treinar, você tem que fazer dieta, você tem que cuidar da sua cabeça, você tem que cuidar do seu corpo para você não se lesionar. Da mesma coisa day trade, da mesma coisa atividade no mercado financeiro. Você precisa de inúmeras qualidades para você fazer atividade em alto nível, porque é uma atividade de alta performance. Então eu não tenho essas qualidades. Já era? Claro que não, as qualidades são treináveis. As qualidades são treináveis. Quais são as qualidades, né? São os 3 M's de Alexander Elder. O method, o money e o mind. Onde o method, ele é a técnica. A técnica é altamente treinável e super fácil de aprender. Não é difícil. Eu digo que não é difícil, não é difícil de aprender, mas também não é algo muito simples. É só preciso de dedicação. Mas você aprende a técnica. Depois você vai ter que aprender o money, que é o gerenciamento de risco e controlar a sua mente. E aí são outras atitudes que se eu tiver espaço um pouquinho aqui na live de hoje, eu falo. Deixa eu só recapitular um pouquinho na minha história, né? E aí, beleza. Aí eu voltei lá no meu pai, falando que eu queria fazer um novo curso, então não tive medo da mudança, quis mudar, mas não sabia se ia dar certo, cara. Só sabia que eu queria ser feliz, eu estava indo atrás da minha felicidade. Eu não estava sendo feliz em engenharia, então eu falei, vou mudar. E aí eu passei numa faculdade, a faculdade que eu queria, que é o IBMEC, uma faculdade de referência aqui em Belo Horizonte para economia. E eu entrei com a cabeça muito diferente. Eu já entrei com a cabeça de que, cara, eu quero participar do programa de poder estudar lá fora. Tinha um programa da instituição, do IBMEC, que dava direito aos alunos de fazer 1 ano da sua graduação lá fora. E eu já entrei com essa mentalidade. E eu entrei com essa mentalidade porque eu tinha que tirar notas boas, porque a média de notas era um diferencial para levar o aluno lá para fora. E aí eu quis fazer tudo de novo. Para quê? Para eu poder subir a minha nota lá para cima. Então eu refiz cálculo, estatística, que eram matérias que eu já havia feito, então eu falei assim, na minha cabeça assim, vou fazer cálculo 1 de novo, porque eu já fiz, cara, eu já sei derivado, eu já sei integral, esse trem aí de cálculo, então a minha possibilidade de tirar uma nota boa é boa, e aí eu vou largar na frente na disputa lá do intercâmbio. E aí fiz de novo, tive uma atuação bacana, e consegui morar fora, né? E aí eu fiz, né, os meus primeiros 2 anos de economia, e aí o 3º ano eu fiz lá na França. Aí eu participei do processo, então eu tive uma outra oportunidade, aí olha como que já deu para mim, né? Tive uma outra oportunidade de morar fora. Só que, no momento que eu entrei em economia, era muito difícil, pessoal. Se eu olhasse o meu ambiente, eu tinha todos os meus amigos, né, que estavam na minha idade, pareavam com a minha idade, já trabalhando, já ganhando seu dinheiro, já isso, já aquilo. E eu, teoricamente, para trás, tô na faculdade ainda, não tô nem ganhando nada.
né? Se eu ganhar vai ser um dinheirinho ali do estágio, mas eu nem estagiava na época quando eu fazia economia, não, só estava na faculdade mesmo. E eu via todos os meus amigos ali trabalhando, e aquilo era ruim. Então, vocês têm que saber o seguinte, pessoal, às vezes é necessário dar um passo para trás, para dar 10 para frente, isso no trade, né? Fazendo mais um comparativo com o trade, cara, eu tive que voltar para a simulação. Enquanto meus amigos estavam na conta real, ganhando dinheiro, eu estava na simulação, cara. Eu voltei para o modo simulador, né? Fazendo uma metáfora aí com o trade. Então não tenham medo disso, meu time. Às vezes a nossa pressa, a nossa vontade, a nossa ansiedade de querer fazer acontecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero operar alavancado, essa ansiedade ela te elimina. Ela te elimina. Então eu tive que retroceder. E para mim, cara, se eu olhasse para um ambiente, não era confortável, né? As pessoas ao meu redor, do meu ciclo de amigos já trabalhando, e eu ali na faculdade. Mas outras coisas vão acontecer daqui para frente. Aí eu tive a oportunidade de morar fora. Eu fiz 1 ano de economia e de business lá na França, numa cidade chamada Estrasburgo, que fica no nordeste da França. Ali eu não tive um contato com o mercado financeiro, mas foi uma virada também de chave para mim, do lado humano. Eu saí da minha zona de conforto, daqui de Belo Horizonte. Naquela época, o qual eu fui morar na França, eu ainda morava com a minha mãe, então foi a minha primeira oportunidade de morar sozinho, ter as minhas responsabilidades. E, cara, logicamente, aprender uma nova língua, eu tive a oportunidade de aprender francês. Eu já falava inglês, o meu curso na faculdade era inglês, mas com o convívio lá na França, com os amigos e com as coisas do cotidiano, eu tive a oportunidade de falar mais uma língua, então eu falo francês hoje também, e a oportunidade de abrir a cabeça para novas culturas. Saber que o nosso mundinho aqui ele é muito pequenininho, e a gente vai e fala assim, cara, é tanta cultura diferente, é tanta coisa diferente. Eu evolui muito no aspecto humano, no amadurecimento como homem que o Vitão hoje é. Então esse ano lá fora foi muito bom para mim. Aí eu voltei, faltava só 1 ano para eu formar, e eu comecei já ali, cara, a agilizar no meu processo de emprego, né? Já estava ali apto, cara, eu preciso trabalhar, estava duro para trabalhar, né? Já tinha passado alguns anos, e eu não tinha trabalhado ainda, só tinha tido aquela experiência do estágio lá atrás. E no paralelo, eu acompanhava um pouco de bolsa, mas muito cru, tinha feito alguns cursos, mas fazia os meus trades ali. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a procurar oportunidade de emprego. E aí aparece a Toro na minha vida como uma oportunidade. A Toro estava contratando assessores para a instituição e eu participei do processo. Eu participei do processo da Toro em conjunto com mais 2 outros processos. E os 2 outros processos eu também fui, né, até as etapas finais e passei. Eu não cheguei a passar, de uma outra empresa eu passei e passei também do da Toro. E aí, logicamente, a outra empresa o qual eu passei era a Falcone, e era uma empresa de consultoria financeira, né? E a Toro era mercado financeiro, era bolsa. Eu não tive dúvidas, né? Eu falei, não, vou para a Toro, certamente vou para a Toro. E aí, fui contratado para a Toro para ser assessor de investimentos. Então, a minha primeira trajetória dentro da instituição financeira foi como assessor, né? Foi no atendimento ali ao cliente. E foi muito importante também para mim, porque ali eu tive que passar por várias áreas do mercado financeiro, entender diversos assuntos, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável, um pouquinho do que é a custódia do cliente, um pouquinho de área de risco da instituição, porque eu tinha que visualizar a custódia do cliente, ajudar em questões da plataforma. Então, essa parte de ser um assessor também foi importante para mim. Mas eu já vi ali que não era a área que eu queria. Quando eu entrei na Toro, né, a Toro nem era aqui, eu tô inclusive na empresa, eu estou aqui inclusive na Toro fazendo a transmissão, só que a Toro estava em um outro prédio na época que eu fui contratado. E aí, quando a gente chegou, a gente fez um tour pela Toro, a Toro tinha 4 andares, e a gente passou pela área de análise, entramos na área de análise. E quando eu vi a área de análise,
né? Todos os analistas trabalhando, todos com 4 telas, televisão ligada na Bloomberg, no noticiário, né? A galera trabalhando com aqueles gráficos na frente, aquelas coisas bonitas na frente. Eu falei assim, puxa vida, que top, hein? É aqui que eu quero, hein? É aqui. Mas a oportunidade para mim não veio diretamente na área, veio na assessoria. Só que 6 meses depois que eu fui contratado para Toro, o Rafael Panon, que era o gestor da área, ele abriu um processo seletivo interno para contratar 3 novos analistas. Então, temos mais 15 minutos, passa rápido, eu falo muito rápido, Jesus Cristo. Eu falo muito, meu time. Porque a gente já me deu um toque aqui que eu falo, só faltam 15 minutos para mim. Vou tocar um pouquinho mais rápido para eu falar um pouquinho de gráfico, para eu falar um pouquinho de técnica. Aí surgiu essa oportunidade, eu fui trabalhar, eu fiz o processo seletivo para entrar para análise, entrei para análise, colei ali no Panon para me ajudar, e as portas foram abrindo para mim. Comecei devagarzinho ali na análise, gostava de análise técnica, acompanhava os meninos ali que estavam conduzindo o trade na época, e as portas foram abrindo. Eu fui me aprimorando em análise técnica. Já existia uma live que rodava dentro de uma plataforma antiga da Toro, que era a Toro Radar. Quando ela foi para o YouTube, o Panon me deu essa oportunidade na minha mão de tocar a live, de ser um dos participantes da live, né? E na pandemia, foi aí que o trem explodiu para mim. A oportunidade apareceu e eu agarrei de unhas e dentes. Nessa época eu já morava sozinho e vinha para a empresa com o meu carro. E na época da pandemia, muita gente estava assustado, né? Era uma época que assustou muitas pessoas, né? De trabalhar, de sair de casa. Mas como eu vinha no meu carro, eu morava sozinho, eu falei assim, não, eu vou trabalhar da empresa. Nenhum dia da pandemia eu trabalhei de casa, nenhum dia da pandemia, por opção, mas era por opção porque eu gosto do rotina, eu gosto do cotidiano, né? Eu gostava do ambiente da empresa, eu gosto de chegar cedo, tomar meu banho, me arrumar e ir trabalhar. Eu optei por trabalhar todos os dias na empresa. E aí, na live que a gente começou a fazer, eu fazia de manhã, porque eu estava na empresa, e os meninos faziam um rodízio na parte da tarde, mas eles faziam de casa. Só que de casa a internet não era muito boa, então a internet oscilava. Então falou assim, a internet estava oscilando muito, então a live acabou caindo no meu colo como um todo. E a época da pandemia foi uma época em que muita gente abriu o olho para a Bolsa de Valores, né, porque buscava uma nova alternativa de renda, então o mercado financeiro se tornou ainda mais uma nova porta de entrada para as pessoas. Os números de CPF só crescia, né? Depois que bateu 1 milhão de CPFs custodiados na Bolsa, esse número só foi crescendo. E surgiu a oportunidade de eu fazer a live. E como as pessoas estavam em casa, né, consumiam muito esse produto, né? Esse novo tipo de produto que nascia, que eram as lives, né? Começou a nascer e estourar mesmo as lives na pandemia, que foi na época em que a oportunidade também apareceu para mim. Aí eu fazia live, foi esse homem que me deu a oportunidade. Eu sou muito grato ao Panon, porque ele que me deu a oportunidade e ele que me incentivou muito, aprendi muito com o Panon, então eu sou muito grato ao Panon, que hoje é um grande amigo, e eu tive a oportunidade de trabalhar anos ao lado dessa fera, onde eu pude crescer junto. E aí a live caiu no meu colo e eu fazia. E eu comecei a mandar bem no trade, eu comecei a mandar bem na técnica. E a live que tinha 50 pessoas de audiência passou para 100, passou para 200, passou para 400. E aí o diretor da empresa brincou comigo: Vitão, se bater 1.000 pessoas, eu pago um almoço para você, bateu 1.000. Vitão, se bater 2.000, eu pago outro almoço para você, bateu 2.000. Bateu 4.000. Teve um dia que bateu 7.000 pessoas me acompanhando, fazendo day trade, me acompanhando falando de análise técnica. E, cara, aí foi um momento em que o Vitão apareceu, em que eu apareci e, logicamente, dando visibilidade para a instituição no qual eu representava. E aí, nesse momento, né, que era o momento o melhor momento da minha carreira, os sócios da empresa me convidaram, né, para ser hoje um dos sócios da Toro. Então, se você não tem uma corretora, eu já tenho uma corretora,
querendo, né, operar na corretora Toro Investimentos, querendo fazer os seus trades na Toro Investimentos, vai ser um enorme prazer te receber como cliente aqui, te receber como trader. Né? A corretora Toro hoje tem Profit Pro grátis, tem Toro Trader, as plataformas gratuitas, que é o Toro Trader e o Profit Pro, corretagem zero, DMA4, né? Em relação à latência de ordens, a gente tem a latência mínima de ordens aqui. A live do YouTube, o qual eu participo muito, e você é o meu convidado para participar, para a gente aprender junto, ter o nosso educacional junto e operar efetivamente junto. Tem lives exclusivas comigo e com todo o time de análise da Toro. A Stephanie, a nossa outra analista, vai participar, inclusive, da live aqui. O Gabriel, o Carlos, o presidente da Toro, vai falar um pouquinho da instituição aqui para vocês. Então vai ser um enorme prazer te receber na Toro e te ter como trader aqui na instituição. E aí foi aí que eu nasci para o mercado, foi aí que eu apareci e hoje, graças a Deus, conduzo uma das maiores lives do Brasil, né? Domino bastante análise técnica e consigo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então foi isso. O que eu queria dizer é que, cara, lá atrás, eu contei toda essa história, pessoal. Eu quis contar toda essa história. Estava no coração de contar um pouquinho da minha história para você, porque tem muito a ver com trade, pessoal. Apesar de eu não estar mostrando o gráfico, apesar de eu ainda não estar mostrando a minha tela, tem muito a ver com trade isso daqui, tem muito a ver com satisfação pessoal, que é de, cara, você quer fazer acontecer, saia da inércia. Tenha disciplina, tenha as suas metas e vamos fazer e vai atrás do seu sonho. Porque muitas pessoas vão aparecer para dizer que não vai dar certo. Não vai dar certo o trade, não vai dar certo a tua mudança de vida, não vai dar certo. Vai ter um monte de gente querendo falar isso. Então, acredito, lá atrás, com meus 23 anos, eu imaginei que eu seria sócio de uma das maiores instituições do país, que eu estaria conduzindo uma live de análise técnica de mercado financeiro com uma das maiores audiências do país. É inimaginável isso para mim, pessoal. A conquista que eu consegui ter com a bênção que Deus colocou na minha vida. Então, corra atrás. É possível fazer e é possível fazer no trade. Vamos falar um pouquinho de análise técnica? Eu gostaria de compartilhar minha live aqui, Vitão, GG. Eu estou colocando... Tá me ouvindo? Tá, tem como? Cara, queria te agradecer, né? Lógico, eu vou deixar você falar sobre análise técnica, mas a sua história, cara, a sua história é linda, né, cara? Uma história de superação, de mudança, né? A gente... tem muita gente que vai se identificar com o que você falou, porque normalmente as pessoas... Normalmente não. Acho que é muito raro alguém nascer numa família de traders, uma família que é do mercado financeiro. Né? 99,99999% das pessoas que estão nos assistindo e que são traders e que estão vivendo de mercado financeiro e estão dentro desse mercado, são pessoas que conquistaram o seu posicionamento, né? Não nasceram no mercado financeiro, né? É a sua história, é a minha história, é a história de todos, né? Que vão lá, estudam e a gente tem agora o nosso ganha-pão. Né? Eu sou um trader, né? Eu sou um trader profissional vivo de mercado e skin the game, né? Então assim, a próxima geração que pode ser que venha, meus filhos, né? Meu filho já mexe com investimento, né? Mas para as pessoas entenderem que o mercado brasileiro cresce, está crescendo, né? E é legal saber que você também passou por tudo isso, né? E as pessoas terem como referência. Mas manda a bala aí no gráfico. Valeu, LG. É exatamente isso, porque o mercado financeiro ele é encantador, pessoal. E aí, lembra daquele quando eu estava lá na engenharia e eu tinha todo aquele desgosto de estar trabalhando? Hoje é totalmente diferente. Eu venho trabalhar, cara, com uma alegria, com uma vontade, com gasto, porque hoje eu faço o que eu gosto. E o mercado financeiro é encantador, seja você trabalhando como profissional do mercado, no caso de um analista, no caso de um assessor, no caso de um operador de mesa, ou no caso de ser trader. Você olhar para o mercado e falar assim, eu quero olhar para o mercado e eu quero fazer algo a mais na minha vida com o mercado. Eu sou realizado profissionalmente, mas eu quero pegar o mercado para me dar uma renda extra. Essa é a primeira palavra, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente está falando de análise técnica, vocês precisam só me liberar aqui, GG e equipe do GG, para eu conseguir compartilhar a minha tela, que eu não estou conseguindo aqui. Fala que eu não posso compartilhar, mas enquanto isso eu vou falando. Mercado financeiro,
é para que você possa ter uma renda extra. Muita gente me pergunta, Vitão, eu posso viver de mercado financeiro? Cara, ninguém só vive de mercado financeiro primeiramente, né? Toda pessoa que é rica e muito rica, ela não depende de uma única renda só, não, tá? Então, logicamente, o mercado financeiro pode eventualmente tornar-se a sua renda primária? Pode. Ô, Vitão, já tá liberado, tá aí. Já tá liberado aí, tá bom? Ó, como a gente tá com um tempo um pouco curto, né? Eu ia te pedir, cara, você mostrar, a gente tem uma aula com o Stormer agora, né? Ele falou sobre o fake out, né? Que é uma estratégia. E aí eu ia te pedir também mais uma estratégiazinha aí pra gente aprender, uma, duas, e assim, que a gente tem aí mais 5 a 10 minutos, né? Pra gente não atrapalhar o próximo palestrante. Beleza? Com certeza. Manda bala. Valeu. Vamos embora. Pessoal, hoje o meu operacional, ele gira muito. Acho que estou conseguindo ver o gráfico. Deixa eu ver aqui. Tá transmitindo o gráfico, GG? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Perfeito, agora sim. Agora foi? Beleza. Maravilha, adoro dólar. Adoro dólar. Amo esse cara. Sei não, eu também amo o Dolinha. O meu estilo operacional hoje, pessoal, ele é price action basicamente puro. Não vou falar puro, porque eu utilizo de alguns indicadores para me auxiliar. O que é o price action, pessoal? Price action, se você coloca dentro da análise técnica, você vai com uma lupinha. Price action seria a leitura discricionária do preço. Como que o preço se comporta? Dentro do price action, dentro do meu estilo operacional, eu vou buscar por três palavrinhas essenciais, que é tendência e que é suporte e resistência. Se você domina e sabe o que é tendência e suporte e resistência, você sabe análise técnica. Então, o que eu não vou ensinar nenhum setup aqui, eu vou mostrar para vocês a importância de saber. Eu vi o Stormer falando no início da transmissão dele, no início da live dele, da importância de traçar suporte e resistências em gráficos maiores. É isso que eu quero também trazer aqui. Olha só, eu quero que você, como trader, com certeza como trader, você opera no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos, quem sabe até mesmo no gráfico de 2, quem sabe até mesmo no gráfico de 1 minuto. Apesar de não ser gráficos que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar no 5 para cima, eventualmente no 2. Mas uma rotina que você deve ter é traçar suporte e resistência no início do dia. No início do dia você traça suporte e resistência em gráficos maiores. Por quê? Qual suporte é mais forte? Vocês vão falar para mim aqui. Qual suporte vocês acham que é mais forte? Vou mostrar aqui na tela rapidinho. Qual suporte, na opinião de vocês, é mais forte? O suporte azul ou o suporte preto? O suporte azul está aqui e o suporte preto, ele está aqui. Tá? Qual suporte você acha que é mais forte? Esse aqui, ó, em que o mercado vem caindo, né? O mercado cai. O que é uma região de suporte? Uma região de suporte é uma região de interesse compradora dos players. Então aqui, ó, existe mais presença compradora. O mercado foi, picou, bateu aqui de novo, subiu, 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 bateu aqui de novo, subiu. Ou seja, tem vários toques aqui nesse suporte. Já esse outro suporte do suporte pretão, o mercado também vem tendência de baixo, mas bateu aqui, ó, subiu forte, bateu aqui, subiu forte, bateu aqui, subiu mais forte. Então, o que eu quero mostrar a diferença do suporte azul para o suporte preto é o seguinte. No suporte azul, a gente tem um número maior de toques. Mas você percebe que quando bate nesse suporte, a presença compradora ela não é tão significativa. Como que eu sei disso? Porque a perna corretiva, quando bateu nesse suporte, é uma perna pequena. Já quando bate no suporte preto, ele bate e a agressão compradora entra bastante. Olha o tamanho da perna, né? Eu estou dizendo, os dois suportes são relevantes? Os dois suportes são relevantes. Mas se eu fosse considerar um suporte
mais forte, esse suporte que tomou o whey protein, seria o suporte preto, porque é um suporte em que a agressão compradora ela entra mais forte, ela tem uma perna corretiva bem mais longa do que as pernadinhas do suporte ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses suportes mais fortes, ou pode ser uma resistência mais forte, você vai encontrar em gráficos maiores. Então, por mais que você seja operador de 5 minutos, de 10 minutos, de 2 minutos, você tem que começar o seu dia antes de abrir o mercado, traçando suporte e resistência de 60, por exemplo. Você vai pegar um suporte de resistência de 60. Sabe por quê? Porque às vezes você está enxergando um pullback na média curta, eventualmente, que vai estar em cima de uma resistência lá dos 60. Sabe qual que é a probabilidade de romper essa resistência nos 60 minutos em um pullback de média curta, de um gráfico pequeno? É baixíssimo. Então, você vai evitar de estar comprando topo, de estar vendendo fundo. E, na verdade, esses pontos de resistência e de suporte de gráficos maiores vão ser excelentes pontos de entradas para vocês e evitar com que vocês entrem naquele trade furada. Aquele trade em que você vai estar comprando literalmente topo e vendendo fundo. Sabe aquela sensação? Pô, então, eu compro e o ativo cai. Eu vendo e o ativo sobe. Por quê? Porque você não está sabendo traçar suporte e resistência. Você não está fazendo a sua primeira tarefa como trader, que é pegar o gráfico antes do mercado abrir, e traçar esse suporte e resistência. Vamos pegar aqui o dólar, por exemplo. O dólar, por exemplo, aqui, ó, ele deixou um fundo muito claro aqui, ó, para mim nos 60 minutos, em agosto, meados de agosto aqui, ó, 10 e 11 de agosto. Se você traçou esse suporte no dólar no 1,75,5 e você leva esse suporte, não queira que o ativo vá testar, por exemplo, isso foi no dia 10 de agosto, que ele vai testar esse suporte no dia 11, no dia 12, às vezes ele vai testar lá no dia 15, lá no dia 22. Vamos dar uma olhada. Se você falou assim, opa, porque olha aqui, ó, se você perceber aqui, ó, ele bateu nesse suporte e, poxa, olha o tamanho da rejeição do suporte aqui, ó. Ele veio cá próximo da média de 200. Então, ele saiu de 5,174,5 para próximo ali de 5,325. Uma subida de quase 50 pontos no dólar em cima desse suporte. Então, esse 75,5, ele é um ponto importante para mim, ó. E qual a gente vai começar a andar com o gráfico? Perceba. Aqui, ele fez um pivôzinho de baixo. Tudo bem. Mas aqui, ó, inclusive, ele também fez uma pequena rejeição. Aqui ele perdeu, mas perceba na frente se você continua com esse suporte ativo. Olha aqui, ó. Você nunca vai vender aqui, porque aqui é um suporte lá dos 60, que já replicou algumas vezes. E aqui, tendo esse suporte aqui traçado, você vai pegar no gráfico de 5 minutos e vai achar um gatilho de entrada, seja um pivô de alta, seja um pullback, porque ali naquela região de 75,5, você observou, ali é região compradora, cara. Então, se eu já tenho uma região compradora delimitada, eu vou diminuir o meu time frame, porque às vezes não vai dar para você operar no gráfico de 60 minutos fazendo day trade. Porque, cara, o stop vai ser gigantesco, principalmente para o dólar. Então, às vezes, você vai identificar as regiões do 60, às vezes não, vou colocar quase sempre. Vai identificar essas regiões de suporte e resistência no gráfico de 60 minutos e vai partir para um time frame menor para você achar gatilhos de entradas. Porque ali, pessoal, ali você não está brigando com o mercado, pessoal. Na verdade, você está nadando a favor do mercado. 5,175,5 já me demonstrou que os players têm apetite para comprar dólar. Eu não vou inventar de vender. Eu vou nadar atrás do tubarão. Eu vou nadar atrás dos players que levam o mercado. Eu não vou bater de frente, eu não vou querer vender num lugar onde os big players me mostram que querem comprar. Então, o que eu quero dizer, a minha especialidade é a análise gráfica. Eu uso alguns elementos de fluxo para dar uma lapidada na minha análise gráfica, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês conseguem enxergar no gráfico presença de players, presença de agressor, né? Então, você consegue identificar o que você enxerga no fluxo no gráfico.
Por meio de quê? Regiões de interesse, por meio de suporte e resistência. Análise técnica, análise gráfica, nada mais é do que suporte, resistência e tendência. Acabou. Então, e aqueles outros indicadores? Banda de Bollinger, VWAP, Fibonacci, ajuste, tudo vai te dizer, sabe o quê? Suporte e resistência. Todos os indicadores te mostram suporte e resistência. E por que o Price Action ele é maravilhoso? Ele é lindo, porque ele está te mostrando aonde está o interesse dos players. Outros indicadores são relevantes? São. Média é relevante? É relevante. Mas média é uma média. Média é média. Média tem falhas. Eu uso média. Não estou dizendo que eu não uso médio, não. Mas eu estou dizendo que a base, a essência do meu estudo vem no price action, vem na análise discricionária do preço. E depois eu vou colocar indicadores. As pessoas querem fazer o caminho inverso porque é muito mais fácil. Você aprender um setup, alguma coisa que... Não estou dizendo, não me interpretem mal de forma alguma. Eu não sou contra setup, de forma alguma. Eu uso vários. Mas eu tenho a plena convicção de que usar um setup, você tem que usar dentro de um contexto. Contexto de mercado. O mercado é lateral? O mercado é tendência de alta? O mercado é tendência de baixa? Porque cada setup, ele se encaixa dentro de um contexto. Se você aprende o setup e sabe identificar o contexto, você vai aplicar o setup em um contexto errado e o setup vai dar errado. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é analisar o mercado, analisar a ação do preço, para que você possa entender o contexto e depois ir adicionando e turbinando o seu operacional com indicadores, com setups, porque ali você já soube identificar qual é o contexto do mercado. Tá? As pessoas querem partir para um setup, primeiramente, sem aprender contexto, sem aprender de mercado, porque já tem uma receita, né? Ah, não, eu vou comprar quando ficar verdinho, quando o MACD estiver positivo, a média estiver apontando para cima. Deixa eu escrever. Eu compro quando ficar verdinho. Não é assim. Se fosse simples assim, né? Se fosse uma receitinha de bolo assim, não é assim. Logicamente, você vai usar o setup favoravelmente quando o mercado estiver apto a receber aquele setup. Então vamos continuar só dar uma olhada aqui naquele suporte que eu tracei. Perceba aqui, galera. Bateu aqui, olha aqui, ó. Olha a rejeição desse suporte. Olha a rejeição desse suporte, olha. É lindo. A análise técnica é muito linda. Bateu aqui, olha como subiu. Aí foi lá embaixo de novo, olha. Testou 5,75,5. Adivinhe, rejeição da venda. Absorveram a venda e agrediram na compra. Olha o tamanho das pernas aqui, ó. Olha o tamanho das pernas de alta que você tem nessa região de 51,75, por um simples motivo de no dia 10 de agosto você ter identificado que aqui, ó, o mercado rejeitou esse fundo. Vamos continuar, acho que vai bater mais algumas vezes. Olha lá, ó. Olha lá que lindo. Olha lá que lindo. Eu acho lindo. Vitão, você acha lindo isso? Eu acho lindo. É lindo. Olha aqui, bateu aqui de novo no 51,75 e entrou compradores. Bateu aqui de novo no 51,75 e entrou compradores. Então, qual que é a importância disso para mim? Você vai evitar, você não vai brigar com o mercado, você não vai querer chegar aqui e vai querer vender esse fundo, né, meu time? Pelo amor de Deus. Você não vai chegar e perguntar para mim no chat, segunda-feira, 9 horas, lá no YouTube da Tony Investimentos, então, posso vender esse fundo? Não. Olha o gráfico de 60 como que bate ali e ele... Olha mais uma vez, pessoal. Mais uma vez. Bate aqui nesse fundo e subiu, cara. Então, você não briga com o mercado. O que eu quero dizer é... Resumo da ópera. O que eu quero dizer é, não briguem com o mercado. Saibam identificar essas regiões de interesse. Saibam identificar regiões de interesse, regiões de suporte e resistência para vocês. Outra coisa que eu gosto muito de usar é Fibonacci. Outro indicador. Um dos indicadores que eu gosto muito de usar, que eu vou atrelar, rápido, pode vender, vai vender no fundo, né? Vai vender no suporte do 60. O indicador que eu gosto muito de usar, pessoal, é saber identificar a retração de Fibonacci. Retração de Fibonacci, uma cliente um dia me falou, Vitão, não é Fibonacci não, é Fibomagic. É impressionante, né? A potência de um Fibonacci. Como que eu identifico Fibonacci de maneira... Fibonacci é um estudo bem mais complexo, bem mais denso, né? Mas de uma maneira bem simples de como eu vou traçar para vocês é o seguinte, se você vai traçar um Fibonacci, você tem que entender qual que é o movimento que o mercado
possa atingir. Ele é de alto ou ele é de baixo? Dessa maneira, você vai traçar um Fibonacci de um topo para um fundo ou de um fundo para um topo. Se você está identificando que o mercado é para baixo, ou seja, existe uma perna maior de baixo, você vai traçar de um topo para o fundo, para que você possa identificar regiões de retração, que são os pontos da tua entrada, e as projeções de Fibo. Vamos traçar um Fibo, só de curiosidade, eu nem testei antes da live, eu juro. Não testei mesmo. Vamos ver aqui, ó. Essa perna de baixo, depois que o dólar Capitão. atingiu... Oi, ó, estamos estourados no tempo, cara. Ah, que pena. Eu vou empolgando aqui, GG. Mas finaliza. Finaliza e depois aqui. eu vou te fazer uma pergunta. Combinado. Porque senão a gente vai empurrar muito a live, aí a gente vai terminar a segunda. Do Edu, né? Eu não quero atrapalhar o meu conterrâneo aqui. Um abraço. Eu acho que é o Edu depois. O Edu. Eu não vou atrapalhar o Eduzão, não. O Edu é fera. Você vai aprender muito com ele. Aqui, pessoal, o que eu vou traçar é essa perna de baixo aqui, ó. O mercado ele implora para mim, eu tô com um chadinho aqui no meu fone. Ele implora para que eu trace o Fibonacci desse topo para esse fundo. Vamos traçar rapidinho aqui, ó. Olha lá. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha só. Ele, aqui nessa perna de baixo, ele me implorou. Vitão, o gráfico grita para mim. Pega esse topo do dólar aqui, ó. Está identificado? Traça um Fibonacci, Vitão, do topo para o fundo, onde ele repicou, porque aqui na retração de 61,8% ou de 50%, você vai encaixar uma entrada. Aí o mercado corrige, bate na retração. Eu falo sorrindo, pessoal, porque é algo muito bonito, cara. Bate na retração de 61,8% e adivinhe, ele vai voltar para a principal perna dele, que é a perna de baixo, aqui que eu estou sinalizando com essas setinhas vermelhas. E ele vai bater aonde, Capita? Ele vai bater lá no fundo de um dos alvos que eu gosto de usar, que é 141,4%. Fibonacci, que chama isso aqui. Amo Fibonacci. Querendo saber mais um pouquinho de Fibo e do meu estilo operacional, pessoal, faço o convite para vocês me acompanharem na live do YouTube da Toro Investimentos todos os dias, de 9 às 17. Quero te receber lá no YouTube da Toro, se você ainda não conhece. E me acompanhar também lá no meu Instagram, se você quiser, mandar mensagem para mim. Eu posto bastante coisa do meu estilo operacional. Para a gente conversar um pouquinho, meu Instagram é @VictorGLima, com C de capitão, com T de touro e G de game. Victor G. Lima. Beleza? Muito obrigado, GG. Mas eu tenho uma perguntinha agora para você, tá? A gente tem um bloco agora nessa mega live que vai terminar amanhã. Todos os participantes têm a obrigação de dar a dica da galáxia. Então, pensa numa dica dica das galáxias. Dica das galáxias? Agora. Pessoal, a técnica é muito importante. Isso que eu estou falando de análise descricionária, Fibonacci, e que todos os outros participantes aqui, todos os outros palestrantes vão falar, muitos vão falar de análise técnica, muitos vão falar do estilo operacional. A análise técnica é super tranquilo de você aprender, mas se você não tiver gestão de risco, o que é gestão de risco? Você saber equilibrar dias bons e dias ruins, porque dias ruins vão acontecer. Se você não quer tomar loss, não vem para a bolsa. Se você não quer tomar loss, não vem para o day trade. Você vai tomar loss. Só que a chave da questão da sobrevivência do trader constante para um trader eficiente e para um trader perdedor é que o trader vencedor, o trader consistente, ele equilibra ganhos e perdas. Ele sabe perder. Você tem que saber perder para você ganhar. Você sabe limitar as suas perdas, o seu stop. E aí você vai fazer um equilíbrio. Eu ganho muito. Quando eu perco limitado. E os meus ganhos extrapolam muito mais as minhas perdas. Saiba perder. Saiba falar assim, hoje foi um dia ruim, onde eu saí perdendo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Em 20 pregões no mês, se você perder 6, 7, tá tranquilo. Você perdeu 7, venceu 14.
muito tranquilo. Num payoff agradável, você sai muito, muito positivo. Não sabe perder. Tem dia que você estopa, tem dia que você sai no loss. Não entra naquela pegada, eu vou, no pregão de hoje, eu vou recuperar o loss de ontem. Não é recuperar o loss de ontem. O loss de ontem ficou ontem, ficou dentro do pacote. Você está mirando no seu mês. Mirando no seu mês, tá? O bom perdedor é aquele excelente ganhador. Saiba perder para você poder ganhar. Equilíbrio de ganhos e perdas. Essa é a minha dica das galáxias, GG. Muito legal, Vitão. É isso aí, Capitã. Queria te agradecer. Valeu. A Liga dos Traders e todos os outros palestrantes também, porque todos nós somos aqui, nós estamos unidos, né, para fazer o ensino colaborativo, entregar conteúdo, entregar conhecimento, né? E aqui a gente está aprendendo, está ensinando, é sempre assim. Valeu, Vitão. A gente se vê na próxima aí e tamo juntos. Obrigado, satisfação. Estou super honrado de poder participar dessa super live com grandes homens. Um beijão, um abraço para o Edu que entra agora aqui também, para todos que vão palestrar. Beijão, obrigado. Valeu, obrigado. Demais. Tamo junto, é nóis, valeu.